no YouTube, canal Livre Gospel. A pregação de hoje ela vai ser transmitida pelo canal Livre Gospel, tá? Acesse lá no Google, no YouTube, canal Livre Gospel, se inscreva, clique no sininho e também dê o seu like, se você gostar do canal, das mensagens, né? Sempre dê o seu like, tá? Comente também no canal, é muito importante o seu comentário. E vamos divulgar esse canal. Esse canal tem playlists de estudos bíblicos, de pregações evangélicas, tem playlist de hinos para todos os gostos, né? Tem a playlist Canal Livre Gospel, tem a playlist do top das músicas que estão sendo mais tocadas no Brasil, né? Então é um canal muito diversificado, muito maravilhoso. Esse canal eu criei para a honra e a glória do nome de Jesus. Já estamos com quase 200 inscritos. Queremos chegar a 1000 o mais rápido possível. E para isso contamos com todos os amigos, irmãos que estão nos ouvindo. Vamos se inscrever no canal Livre Gospel. Lá também temos uma parte do canal que nós fazemos, né, o estudo da Palavra de Deus através da revista da Escola Dominical. É a Escola Bíblica Dominical, EBD, canal Livre Gospel. Na quarta-feira nós já publicamos as lições que vão ser ensinadas no domingo, já está lá, porque tem pessoas que às vezes têm dificuldades de ir para a Escola Dominical, a idade já não ajuda, pessoas que às vezes estão enfermas, não têm condições de ir, mas você pode assistir, né, a aula da Escola Dominical através do nosso canal. Essa semana nós já gravamos, já está lá no canal, a aula, a lição 6 da revista, né? A Igreja Eleita. Essa revista aqui, Igreja Eleita, redimida pelo sangue de Cristo e selada com o Espírito Santo da promessa. A lição 6 diz: a condição dos gentios sem Deus. Muito importante essa lição. Vá lá, entre no canal, está lá, já tem quase 20 visualizações, que o canal só tem apenas 200 inscritos, né? 194 inscritos. Quero chegar a 1000 o mais rápido possível. Vá lá, se inscreva e ajuda a crescer o nosso canal. Se inscreva e dê seu like, ó, que você está gostando das mensagens que são transmitidas ali, né? Das nossas playlists também, tá bom? Então tá aí, cuidado do recado. Estamos aguardando você lá no nosso canal do YouTube, canal Livre Gospel. A mensagem de hoje, ela tem como título: na aflição não há outra saída, a não ser buscar o socorro de Deus. O texto base da nossa lição está no Salmo 4. Diz assim o Salmo: ouve-me quando eu clamo, ó Deus da minha justiça. Na angústia me deste largueza. Tem misericórdia de mim e ouve a minha oração. Filhos dos homens, até quando convertereis a minha glória em infâmia? Até quando amareis a vaidade e buscareis a mentira? Sabei, pois, que o Senhor separou para si aquele que é piedoso. O Senhor ouvirá quando eu clamar a ele. Perturbai-vos e não pequeis. Falai com o vosso coração sobre a vossa cama e calai-vos. Ofereceis sacrifício de justiça e confiai no Senhor. Muitos dizem: quem nos mostrará o bem? Senhor, exalta sobre nós a luz do teu rosto. Puseste alegria no meu coração, mais do que no tempo em que se lhes multiplicaram o trigo e o vinho. Em paz também me deitarei e dormirei, porque só tu, Senhor, me fazes habitar em segurança. Glória a Deus. Meus amados irmãos, o Salmo 4 é chamado o Salmo Noturno. Ele é muito semelhante ao Salmo 3, só que o Salmo 3 é chamado Salmo Matutino. Eles ambos, ele tem um direcionamento. Momentos de aflição, momentos de perseguição, tá? Davi escreveu esses dois salmos. Mas hoje nós vamos tratar do Salmo número 4. No Salmo 3, Davi estava sendo perseguido pelo seu filho Absalão. Absalão queria, por fim na força, tomar o trono de seu pai, fora do tempo. Quis assumir o trono de seu pai fora do tempo. Já no Salmo 4, Davi estava sendo perseguido pelo rei Saul.
Saul estava com inveja de Davi. Ele já estava sabendo que Davi haveria de reinar Israel. Ele queria matá-lo. Davi foi perseguido por ele implacavelmente. Davi teve duas oportunidades de matá-lo. Numa caverna, quando ele foi fazer suas necessidades fisiológicas, Davi cortou o manto, um pedaço do manto do rei. E outra oportunidade, o rei e seus soldados estavam dormindo, e ali Davi mandou um de seus soldados pegar a lança e um recipiente que colocava-se água nele, né? Que no deserto ali precisava levar um recipiente com água, porque era muito calor. E ali Davi teve duas oportunidades e não fez, porque Davi considerava Saul como ungido do Senhor. Mas esse Salmo 4 mostra que mesmo diante de uma perseguição, mesmo diante de uma angústia sem precedentes, mesmo diante do sofrimento, da injustiça, da opressão, Davi sabia que neste momento o melhor caminho era se buscar a Deus. Então, meus irmãos, esse salmo é uma oração. E neste momento de muita angústia, de muita aflição, de muito terror, sim, tem redes de TV aí pregando terror, um verdadeiro terror, um medo sem precedentes à população. Não podemos subestimar o que está acontecendo, mas também não podemos nos deixar levar, nos deixar ser tomados pelo medo. Devemos fazer a nossa parte, que Deus fará certamente a dele. Davi estava sendo perseguido por Saul, porque Deus rejeitara a Saul, que Saul pecou, Saul desobedeceu a Deus. E essa perseguição está retratada ali no livro do profeta Samuel, no primeiro livro, capítulo 21 ao 31. Quem quiser ler depois. Foi algo muito tenso. 85 sacerdotes perderam a vida porque Aimeleque, o sumo sacerdote, de certa forma protegeu Davi, alimentou Davi com seus moços que estavam ali, com os pães da proposição. Samuel soube, implacavelmente, mandou Doeg, o delator, matar os sacerdotes. Foi quando Davi teve que se esconder na caverna de Adulão. E praticamente Davi temeu por sua vida. Quem é que não teme? Diante de uma perseguição, diante de uma situação difícil, como esta que nós estamos vivendo. Quem é que não teme por sua vida? Todos nós. Por mais que aqui tenhamos tantas dificuldades, tantos problemas, familiares, financeiros, às vezes até com enfermidades, mas todos queremos viver. Queremos prolongar a nossa história. Como Davi poderia ter sossego numa hora desta? Como ele poderia dormir tranquilo diante de um quadro tão difícil, de um quadro tão caótico? Muitas pessoas perdem o sono diante dos seus problemas. As noites se tornam traiçoeiras, como foi cantado aqui anteriormente. Noites traiçoeiras, o sono não vem, a preocupação toma conta, a falta de paz interior, o medo, o pânico. Davi sentiu-se assim. Esta pandemia, a cada dia que se passa, é um dia de pressão, é um dia de perseguição psicológica. A fé às vezes quer esmorecer. Às vezes não queremos mais acreditar que há um Deus que está contemplando
os nossos problemas. Foi nesta hora que Davi não olhou para o problema. Davi contemplou aquele que é bem maior do que qualquer problema. É bem maior do que qualquer pandemia. É bem maior do que qualquer problema econômico. Davi foi buscar o socorro de Deus em sua angústia. Angustiado, porque não é fácil. Você está tomado pela angústia, pelo sofrimento, pelo medo, pela opressão. Às vezes você não tem nem força nem de se ajoelhar. Davi era um exército com ele, mais 400 homens. Saul perseguia com 3.000. 7 vezes mais, 8 vezes mais praticamente, a quantidade de homens. Mas Davi tinha aquela esperança, aquela confiança, conforme está na palavra: 1.000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, e tu não serás atingido. Foi assim que Davi fez essa busca a Deus. E lá ele diz: responde-me quando clamo a Deus, me faz justiça, dá-me alívio da minha angústia, tem misericórdia de mim e ouve a minha oração. Na hora do aperto, ele ora, está lá na caverna, escondido. Caverna, lugar estreito, não é lugar para ninguém viver, é um lugar de angústia, é um lugar de fuga. Quantos agora não estão em suas cavernas psicológicas, em suas cavernas espirituais, em suas cavernas de desesperança, de desespero? O fundamento da fé, para quem crê, para quem tem uma relação com Deus, é esta: que Deus ouve. Ele ouve a oração e Ele muda a situação. E Davi acreditava nisto. E é por isso, irmãos, que nesta hora não podemos deixar de orar. Deus pode mudar a situação agora, se Ele quiser. Essa pandemia vai passar. E já está passando, irmãos. Eu creio. E Davi reconhece que no aperto, Deus lhe deu largueza. Estamos no aperto. Todos nós estamos. Mas para quem crê, para quem confia, para quem busca no Senhor, você pode acreditar nesta tarde: Deus vai te dar largueza, Deus vai te dar refrigério, Deus vai te dar confiança, Deus vai colocar a paz no teu coração. É isso que nós devemos acreditar. A base para nosso livramento, a base para a intervenção divina, reside em Deus, irmãos, não é em nós. Não podemos confiar nas nossas próprias forças. Não podemos confiar no homem. Depositar totalmente a nossa confiança no homem. Maldito homem que confia no homem. O nosso Deus é justo. Ele é o dono da justiça. Ele é misericordioso. E Ele ouve o clamor dos seus servos. Em Filipenses, capítulo 4, versículos 6 e 7, diz assim: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. É assim. Alguém pode dizer: mas pregador, é muito fácil falar. Eu sei. Mas aqui não estou apenas só falando. Eu estou lhe mostrando o caminho de você vencer, que é aos pés do Senhor, aos pés de Jesus. Que Ele vai te dar força, Ele vai te dar confiança, Ele vai encher o teu coração de paz, de tranquilidade, de largueza. Clame a Deus. Não se deixe levar pelo problema, pela opressão. Assim como Deus aliviou a Davi, Ele vai aliviar a você. Davi, nesse salmo, ele faz uma advertência sobre os nossos inimigos. São vários. Porque a nossa luta não é contra a carne e o sangue,
mas contra os principais e potestades que habitam e querem habitar nos lugares celestiais. São inimigos implacáveis, inimigos instáveis. Só que naquele momento, Davi tinha inimigos tanto no âmbito espiritual quanto no âmbito físico. O rei queria matá-lo. E Davi, ele faz a seguinte pergunta: até quando, filhos dos homens, convertereis a minha glória em infâmia? Davi estava sendo difamado, alguém estava o caluniando, falando mal dele para o rei, falando coisas que Davi não fazia, não pensava e não falava. E ele complementa: até quando amareis a vaidade e buscareis a mentira? É com este versículo, a parte B deste versículo, meus amados irmãos, ouvintes da palavra de Deus, que eu quero abrir um parêntese e falar sobre esse assunto, vaidade. Talvez você tenha dúvidas do que realmente significa. Qual é o significado de vaidade? O que é vaidade na Bíblia? No dicionário, vaidade é uma qualidade do que é vão, do que é vazio, de algo firmado somente na aparência, na ilusão. No dicionário, vaidade é a valorização que se atribui à própria aparência ou qualquer outra qualidade física ou intelectual. É fundamentada no desejo de que tais qualidades sejam reconhecidas. É a pessoa que vive em busca da fama por uma qualidade que ele tem, para que ele seja admirado pelos outros, até mesmo endeusado, idolatrado. É o chamado culto da personalidade. A pessoa vaidosa é aquela pessoa que tem amor próprio exacerbado, autolatria, um verdadeiro fanfarrão, que não tem modéstia, que é altivo, quer dizer, soberbo, arrogante. O dicionário está assim dizendo. A Bíblia não é tão diferente com esses significados, mas ela tem um significado ainda maior, mais profundo, que você precisa compreender. Para nós entendermos este momento difícil que Davi enfrentou de perseguição. Os homens o perseguiam por esta vaidade exacerbada, de perderem a posição, de perderem a pose, de perderem a preeminência. A vaidade é algo fútil, inútil. A Bíblia também transmite uma ideia de inutilidade e tolice. Eclesiastes 1:2 diz claramente que tudo é vaidade. Vaidade não está só relacionada apenas a uma preocupação estética ou visual. Na comunidade cristã, onde existem pessoas que pensam que vaidade é privar-se de cuidados básicos, pessoais, por acharem que estão cometendo o pecado da vaidade. Priva-se às vezes de vestir uma boa roupa, uma bonita roupa, de usar um bom perfume, de usar adereços e outras coisas mais. Claro que isso aí é importante. Nós somos o templo do Espírito Santo, precisamos nos cuidar, ter zelo conosco, cuidar do nosso corpo, cuidar da nossa aparência, mas tudo com ordem e decência, tudo com limites, sem exageros. Mas também não podemos desprezar a importância desses cuidados pessoais básicos. Mas vaidade na Bíblia é algo mais profundo. É mais do que uma preocupação com a aparência externa.
A vaidade da Bíblia denota o comportamento tolo do homem em tentar encontrar uma satisfação fora de uma relação com Deus. Vaidade aparece relacionada ao pecado da soberba, do orgulho e da idolatria. No Antigo Testamento, vaidade, no hebraico, é rebel, que significa sopro, suspiro, neblina, que quer dizer algo frágil, querendo apresentar a fragilidade da vida humana e a futilidade dos seus desejos do ponto de vista terreno. É aquela vaidade que a satisfação pessoal está em primeiro lugar do que a sua relação com Deus. Esse texto também trata que há uma conexão da vaidade com a idolatria, com o culto aos ídolos, adoração de ídolos, feito por mão de homens, ídolos de pedra, de gesso, de prata, de ouro, de madeira, enfatizando a inutilidade, a tolice e a falsidade e a mentira desses deuses pagãos e do comportamento daqueles que os seguem. Zacarias, capítulo 10, versículo 2 diz que os ídolos têm falado vaidade. Deuteronômio 32, 21 diz: as elas me provocaram com aquilo que não é de Deus, que não é Deus. Com suas vaidades me provocaram a ira. Sabe o que isso significa? Com seus ídolos inúteis me provocaram a ira. Tem pessoas que deixam de adorar a Deus para adorar imagens, ídolos, feitos por mão dos homens. Em 2 Reis, capítulo 17, versículo 15. Essa palavra tem o mesmo sentido. Os filhos de Israel são repreendidos porque seguiram ídolos inúteis. Tornaram-se eles mesmos inúteis. O profeta Jeremias fala da vaidade como sinônimo de ídolos inúteis. Mas Jeremias capítulo 8, versículo 19. Ainda há 3 palavras no Antigo Testamento que procuram traduzir vaidade. Tchau significa uma coisa vã, vazia, falso. Tohu significa vazio, indicando o caos da vida humana, mergulhada no pecado. E rik, que indica algo ilusório. E no Novo Testamento não é diferente. Não é uma palavra muito comum, mas quando ela é aplicada, indica também a realidade de algo fútil, sem propósito, pecaminoso. Paulo e Barnabé, lá em Atos capítulo 14, versículo 15, chamam os ídolos adorados pelos habitantes de Listra de vaidade ou coisas vãs. Romanos capítulo 8, versículo 20, Paulo fala da vaidade da criação sob a maldição divina por causa da queda do homem. Há uma palavra grega nesse contexto chamado mataiotes, que significa futilidade, que também é encontrado lá em Efésios capítulo 4, versículo 17, que fala da vida dos ímpios, dos pecadores, sem um propósito. Paulo fala sobre a importância da humildade e adverte os crentes de Filipos a não fazer nada por ambição egoísta ou por vaidade, que aqui significa, sabe o quê? Vanglória. Uma pessoa que procura ostentar pelos seus próprios méritos. Lá em Filipenses capítulo 2, versículo 3. Para finalizar esse parêntese, em 2 Pedro capítulo 2, versículo 18, o apóstolo diz e classifica como vaidade palavras tolas e arrogantes dos falsos mestres, dos falsos ensinadores, dos falsos pregadores, que são pessoas que em seus discursos provocam as concupiscências da carne, induzindo as outras pessoas ao erro. E Tiago complementa e fala dessa transitoriedade da vida, comparando com uma neblina, algo que passa, algo que se dissipa.
Vaidade. Se trata aqui do homem que quer fazer tudo, querendo Deus de sua vida, e muitas vezes depositando sua confiança naquilo que não é Deus, aquilo que toma o lugar de Deus na sua vida. Isso é vaidade. Isso aí é pecado. Isso aí está ligado à soberba e à arrogância. Então é preciso que nós compreendamos isto, possamos entender que não podemos, de maneira nenhuma, nos deixar levar por essa vaidade que nos afasta de Deus. Meus queridos irmãos, Davi perseguido, Davi em sua angústia, mas ele não retrocedeu em sua fé. Saul sabia que tinha sido rejeitado por Deus. Davi era o escolhido. Saul resolveu seguir a mentira, seguir a vaidade, quando ele mesmo foi consultar uma necromante, uma pitonisa, desobedecendo às determinações divinas. Saul desobedeceu a Deus, ignorou a verdade. Já Davi era o contraste de Saul. Ele era piedoso, ele buscava Deus, mas esses seus inimigos procuravam manchar o seu caráter e manchar também a glória da escolha de Deus com relação a ele. Davi foi fiel ao pacto, foi fiel à aliança com Deus. Essa é a melhor definição para uma pessoa abençoada pela graça de Deus. Por isso que Deus ouve quem o obedece, ouve aqueles que observam a aliança. Quem está firme com essa aliança com Deus, através do sangue de Jesus, pode confiar que Ele vai nos guardar, Ele vai ouvir as nossas orações, Ele vai ouvir as suas orações, Ele vai te guardar. E as pessoas que estão nos vendo, que estão nos acompanhando, vão entender, vão compreender que somos piedosos, assim como Davi também era. As pessoas que ainda não acreditam, que ainda estão titubeando na sua fé, que são instáveis, cuidado, cuidado. Busque a Deus enquanto se pode achar. Renuncie o pecado. Aquietai-vos. Fazer um exame de consciência. É muito importante o temor, o tremor diante de Deus. Isso faz com que nós tenhamos a consciência de não pecar contra este Deus. Lá em Efésios capítulo 4, versículo 26 diz assim: irai-vos e não pequeis, não se põe o sol sobre a sua ira. A ira deles era contaminada por Saul. Os soldados estavam também irados com Davi, queriam matar Davi, que Davi era um homem piedoso, e a ira de Saul contaminou aqueles que o acompanhavam, e esse era o mesmo sentimento de todos: matar Davi. Eles estavam decididos implacavelmente a matar Davi. O ódio tomou conta do coração deles. Mas Deus estava protegendo Davi. E Davi não desejava o mal para eles, porque Davi teve a oportunidade de matá-los e não o fez. Porque Davi tinha temor a Deus. Davi tinha obediência. Davi adorava ao Deus dos deuses, ao Senhor dos senhores. E o apelo nesta tarde, que nós estamos finalizando: confie no Senhor. Davi louvou a Deus por ter obtido uma perspectiva correta. Perguntaram a ele: quem nos fará desfrutar o bem? Quem é que não gosta de coisas boas? Mas bens materiais, riquezas, não há como suprimir a alegria maior de um homem que tem paz e uma relação com Deus.
Por isso que no versículo 8, Davi disse: em paz me deito e logo adormeço, pois só tu, Senhor, me fazes viver em segurança. E no versículo 7 ele diz: encheste o meu coração de alegria, maior do que aqueles que têm fartura de trigo e de vinho. Tem pessoas que oram, que buscam a Deus por bênçãos e mais bênçãos. Pedem que Deus os olhe com bondade. Pessoas que querem as coisas boas, querem felicidade. Mas será que querem também o Deus que dá estas bênçãos? Que proporciona esta felicidade? A felicidade que Davi promulga aqui, nesse texto do Salmo 4, é uma felicidade bem maior do que a fartura e do que a abundância. Maior que a riqueza e as mudanças e as bênçãos materiais. É uma realização interior. É o refrigério da alma. É o equilíbrio em todas as áreas da vida. Só Deus pode fazer isto. E não há bem maior do que este. E nesses dias, você tem dormido em paz? Você tem tido esse refrigério quando coloca a sua cabeça no travesseiro? Se você não está tendo, eu digo a você nesta hora, em Deus, você pode ter o refrigério e a paz que tanto você não tem tido nesses últimos dias. Para finalizar, quero dizer que depois de tudo que nós falamos aqui, alguém ainda pode questionar: pregador, irmão Carlos, como se pode dormir no meio de um tumulto como esse que nós estamos vivendo? Dormir em paz, tranquilo, numa crise como esta. Não se esqueça, quem conhece a Bíblia sabe desse texto, lá em Marcos capítulo 4, versículos 37 e 38, Jesus, no meio da tempestade, estava lá no barco, dormindo, e os discípulos, tomados de medo, de angústia, acordaram o mestre e disse: mestre, não se te dá que perecemos? Jesus os chamou homens de pouca fé. Até quando estarei convosco? Diz a Bíblia, a palavra de Deus, que Jesus levantou as mãos e acalmou o mar e a tempestade. E perguntaram-se entre eles: quem é este que até o mar e o vento lhe obedecem? Irmãos, precisamos ter uma confiança absoluta em Deus. É difícil? Pode até ser, mas não é impossível. Mas é um bom teste para a nossa fé. Guardemos hoje à tarde este versículo 8 em nosso coração. É uma promessa que Deus nos faz no versículo 8. Vou ler aqui novamente. Em paz também me deitarei e dormirei, porque só tu, Senhor, me fazes habitar em segurança. Guarde este versículo. Fique tranquilo. Confie no Senhor. O Senhor envia o seu anjo para acampar ao nosso redor, para que o leão não possa nos tragar. E neste momento de aflição, Deus está cuidando de cada um de nós. Está cuidando de você. Apenas confie. Na aflição, na angústia, não há outra saída a não ser buscar o socorro de Deus, a não ser permanecer firmes na fé. Não podemos retroceder. Não podemos olhar de lado. Não podemos olhar para trás. Vamos olhar para frente. Para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Que Deus abençoe a todos.
que Ele aplique esta palavra no coração de todos nós e que nós saiamos no término deste programa com mais fé, com mais confiança em Deus. Vamos ouvir